Olá, pessoal, mais um dia de Tecnogold. A gente vem agora com a Márcia Crossi, uma pessoa bem bacana e que tem todo um repertório, uma história com o mundo da joalheria, das bijuterias e também do mundo dos folhados e das semijoias. Então, vale muito a pena a gente entender como fazer uma coleção. Pode ser uma coisa bem estratégica a partir de alguém que já tem todo um repertório, que já tem todo um histórico ligado a esse universo. Então, com vocês agora, a Márcia. Márcia, pode ir. Obrigada, Patrícia. É um prazer para mim estar aqui na Tecnogold, o convite de vocês. A gente tem que estar sempre atento a tudo, né? Eu acho que as novas tecnologias estão diretamente ligadas ao nosso desempenho das coleções. Acho que graças às novas tecnologias a gente está conseguindo avançar muito na joalheria. Então, eu acho que é uma união perfeita a gente falar um pouco de desenvolvimento de coleção e falar um pouco dessa união que hoje é tão importante com a tecnologia. Quando a gente fala sobre desenvolvimento de coleção, eu digo que ela vai muito além do que a gente imagina, enquanto a gente pode tornar isso mais profissional, como a gente pode minimizar as margens de erros, como a gente pode potencializar o desempenho, fazendo um excelente planejamento e fazendo uma metodologia muito mais correta de tudo isso. Então, vou apresentar para vocês um pouco uns pontos que são muito importantes dentro do desenvolvimento de coleção e que a gente acaba não dando importância e passa desapercebido para a gente, né? Uma das partes, peraí, só colocar aqui, tá? Estão mexendo no botão errado, peraí. Então, aqui tem alguns pontos muito importantes, gente. Planejamento. Sem um planejamento, sem um bom planejamento, a gente não tem um desempenho correto de uma coleção. Por quê? Porque aparecem vários, nosso calendário, ele muda, se a gente pega o segundo semestre, a gente tem pausa para Natal, porque as fábricas param com o tempo para poder ter a parte das férias, a gente tem um retorno, a gente tem os calendários das feiras. Então, se não tem um planejamento, a gente vai cair naquele erro de estar produzindo peça no segundo, terceiro dia da feira, sem estar apresentando, sem estar com o produto num tempo de um prazo de entrega correto. Então, o planejamento, ele é fundamental e ele tem que começar de trás para frente. A gente tem que pegar a data que esse produto tem que estar pronto. Quando eu digo pronto, é ele cadastrado, registrado, já catalogado, já testado, né? Porque depois não dá para fazer isso depois. Fazer um planejamento e entregar ele pronto para ser comercializado. E tudo isso a gente vai falar sobre painel semântico, essa questão do cronograma, a pesquisa e um ponto fundamental e que é assim, o ponto de partida é a minha identidade de marca. Quem eu sou? Porque eu não sou igual ao meu vizinho, eu não produzo produto igual ao do meu vizinho, eu tenho a minha identidade. Então, o meu produto tem que ser coerente com a minha identidade. Então, o primeiro passo para começar a fazer o planejamento, que a gente começa fazendo o planejamento de trás para frente, é a construção de um painel semântico. Painel semântico vem da semiótica. São elementos, são imagens, são símbolos que são registrados em comum na mente, de uma forma muito simplista, né, falando sobre semiótica, mas é como a gente pode, o que os símbolos representam e que emoções eles causam na gente. E isso tudo é criado através dos sentidos, né? A gente interage através de perfume, de imagem, de som, a gente cria memórias que vão criando as referências para a gente estéticas, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que nos atrai, do que nos afasta. Então, a criação de uma joia, ela começa com a criação de um painel semântico. Então, o que eu falo que tem que ser feito nessa hora é vestir a lente da sua marca, né? Você veste o óculos da sua marca e você começa a pesquisar as imagens que são relevantes à estética e ao DNA e aos pilares da sua marca. E aí a gente começa, aí se sua marca tem um posicionamento de ser uma marca de futurista, uma máquina que quebra paradigmas, uma marca que tem uma certa agressividade, uma marca que vem para transformar, se ela tem isso como pilar, é essa lente que eu vou ter que vestir para poder fazer uma pesquisa de imagens que vão trazer elementos gráficos para o desenvolvimento da minha coleção. E aí eu começo. Aqui eu peguei um exemplo de uma marca. Vamos dizer que aqui seria uma marca que ela teria como pilar ela ter uma valorização étnica, que ela tenha um espírito desbravador, que ela tenha
um conceito mais nômade, esses sejam os pilares dessa marca. Eu visto a minha lente e começo a fazer uma pesquisa dessas imagens. E vamos dizer que essas sejam as imagens que eu traga para o meu repertório e eu tenho que chegar num nome, definir um tema. E eu defini especiarias. Concorda que poderiam ser enormes outros temas? Eu queria chegar, se eu juntar aqui 10 pessoas, cada uma de nós teríamos a sugestão de um nome diferente para a nossa temática. Mas eu cheguei em especiarias. Qual seria o segundo passo? Então, eu construí o meu painel semântico, que seria esse, que eu guardo as 7 chaves, porque eu vou usar ele até o final. Até o meu desenvolvimento de marketing, eu vou usar esse painel. Mas eu começo a extrair desse painel elementos como a cartela de cor, né? As formas e materiais. Eu vou buscando daqui de dentro tudo, eu vou sugando desse painel as referências que vão direcionar o meu criativo, né? Então, aqui eu tenho todos. Daí a pergunta, poxa, mas não está na moda o azul Serenity do Pantone? Sim, mas da minha cartela de cor da coleção, ele não consta. Então, ele vai entrar num outro momento que a gente vai falar daqui para frente, mas ele não está aqui. Eu vou tirar as cores originais do meu painel semântico. Aí eu começo a criar um posicionamento que é a criação da pirâmide. A pirâmide eu tenho que considerar que se eu for fazer uma nova coleção com 100 peças, eu tenho que considerar que 10% são os meus novos caminhos. Sabe aquele vestido da passarela? Aquele vestido maravilhoso que a gente fecha o evento? Ele é aquele vestido que talvez não tenha venda. Ele seja muito mais para um posicionamento de marca. Ele vai conduzir a marca para um posicionamento estratégico, mas ele às vezes não tem um retorno comercial. Ele não paga conta. Né? Quando eu tenho os 30%, eu já vou transformar esse vestido numa saia ou num vestido mais usável, né? Mais com um desejo imediato de uso, mas ainda trazendo as características desse vestido dos 10%. E os 60%, gente, não tem nada a ver com esse vestido, mas são todos os ícones que tem que ter na minha marca. Então, eu trago nos 10 e nos 30 o tema da coleção, e nos meus 60 eu trago o que tem que ter, o clássico da marca. Aí eu poderia colocar, por exemplo, o azul Serenity do Pantone, porque está todo mundo falando sobre isso e eu meio que tenho que ter nesse momento. Então, os 10 e os 30 posicionam a marca, os 60% pagam as contas. Tá certo fazer 10 e 30 e não fazer 60? Não. Tá certo fazer só 60 e não fazer 10 e 30? Não. O equilíbrio de uma marca se faz entre os 10, os 30 e os 60. Então, tem muita marca que erra na hora da distribuição da pirâmide de produto. Então, vamos guardar sempre isso. Posicionamento de marca nos 10 e nos 30, 60% é o paga-conta. Tem que fazer tudo. Então, olha como é importante o cronograma e a gente está focado no tempo, na programação, para que tudo isso dê certo. Aí eu entro numa outra parte, gente, que chama o quadro de produção. Ele é fundamental, porque agora eu saí do painel semântico, eu já sei quantas peças eu vou fazer, eu já montei a minha pirâmide de produto, mas eu tenho que começar a pensar como eu vou produzir tudo isso. Vocês perceberam que até agora não teve nenhuma criação. Eu não desenhei uma peça, eu não pus a mão no papel. Então, eu só vou para a criação na hora que eu tiver esse briefing todo muito bem construído, porque a gente quer diminuir erro, né? E isso, gente, eu vou dizer para vocês, é uma evolução de resultado lá na frente de uma forma muito consistente, né? Então, vamos para o quadro de produção. Na hora que eu lembro ali das minhas imagens do quadro de produção, olha lá, eu defini então que dessa cartela de cor, eu vou trazer a granada, o citrino em 2 tons, eu já começo a querer trabalhar o meu anis estrelado com as navetes, eu vou trabalhar esses losangos, que eu vou trabalhar o ouro amarelo, eu começo a definir isso. Por quê? Porque eu tenho que prever estoque, eu tenho que prever estoque de gema, eu tenho que saber custo de gema, eu tenho que ver se o meu fornecedor consegue fazer essa lapidação, se eu vou conseguir entregar no prazo. Porque que adianta eu criar uma peça e depois eu não ter a gema para poder compor essa criação? Ou que o meu fornecedor não me entregue no prazo que eu preciso e eu estou com um produto parado sem poder finalizá-lo. Então, tudo isso eu tenho que prever antes para ver se é viável, para ver se os custos estão dentro da minha grade de valores, para ver se eu vou ter
perda de material, o que eu posso aproveitar do meu estoque, né? Às vezes já tenho matéria-prima estocada e eu vou aproveitar para poder potencializar e para desovar estoque parado. Então, ele fomenta algumas estratégias muito positivas. O quadro de produção teria esse formato, gente. É onde eu começo a definir que peças eu vou fazer. Vou fazer uma tornozeleira, eu vou fazer uma ear cuff, o ícone de design que eu vou usar, o anis estrelado e a trama. Eu vou usar essas gemas e vou usar o amarelo e ela tem que ter entre 8 e 10 gramas. Então, gente, tem uma tornozeleira. Pode ter duas? Não pode ter duas. Pode pesar 15 gramas? Não pode pesar 15 gramas. Então, eu vou redesenhar até ela ficar dentro desse peso, porque eu tenho que ter um investimento na minha coleção. Eu não posso começar minha coleção pensando que eu vou gastar 100 gramas de ouro e terminar com a minha coleção com 300 gramas. Eu não posso começar a minha coleção prevendo para 15 modelos e terminar minha coleção com 3 modelos, porque ou faltou metal, ou porque eu não consegui pedra, ou porque eu não consegui produzir. Então, ela tem que ser viável do começo ao fim. E a hora de errar e testar é agora, que não teve ainda, gente. O ouro a gente compra antecipado, paga antecipado. Então, na hora que você comprar essa matéria-prima e colocar, você já está pagando. Então, a gente tem que ajustar tudo isso antes de começar essa produção. Então, o quadro de produção, ele ajuda a gente a viabilizar tudo isso. Juntando tudo isso, ó, então eu tenho o painel semântico, eu tenho a pirâmide de produto, eu tenho a minha cartela de cor e eu tenho o meu quadro de produção. Só aí que vai para o designer, ou para a criação, ou para a minha equipe interna. Gente, entenda que nesse momento vocês podem ser eu mesma, Irene. Pode ser que eu seja a criação, eu seja o comprador e eu seja o Ourives. Mas eu tenho que me colocar nos papéis, eu tenho que entender que cada uma dessas minhas facetas interpretam um papel. Então, eu junto todos esses elementos e aí que o designer começa a criar. E aí eu tenho que ter o quê? Essa frieza, que eu tenho que aprovar como responsável técnico, eu tenho que aprovar esse desenho como responsável comercial e eu tenho que aprovar esse desenho como responsável criativo. Eu visto as lentes da marca, porque tudo isso tem que estar alinhado com a identidade da minha marca. Eu me coloco no papel de cada um desses responsáveis, olho esse briefing de criação e aí sim que eu aprovo os desenhos, se eles fazem parte ou não, se eles são viáveis, se eles são comerciais, se eles estão com o desafio criativo que eu propus. E aí eu começo a aprovação dos desenhos. Aí, gente, olha só. Dentro desse universo nosso, a gente tem o quê? Eu criei tudo isso, a designer começou a criar, eu comecei a aprovar esses desenhos. E aí eles vão começar a entrar na linha de produção. Acabou? Não, porque aí eu tenho que pensar no quê? A minha equipe de venda precisa estar a par de todo esse processo. Ela precisa estar sabendo de tudo isso que aconteceu para poder ter argumentação para venda. Então, eu volto lá no meu painel semântico e começo a fazer o storytelling disso, da minha coleção de especiarias, o que ela se propõe, qual é o diferencial dela, o que eu estou usando, quais são as vantagens, benefícios, oportunidades, fraquezas. Eu faço uma análise SWOT da minha coleção e coloco para a minha equipe de vendas para ela poder ter argumentação. E eu já começo a direcionar o marketing de lançamento da minha coleção usando esses elementos. Então, eu vou buscar no meu painel semântico a ilustração para poder fazer o cenário da minha rede social, para poder fazer a criação dos meus posts, para poder fazer a arte de uma revista, né? De fazer qual vai ser o cenário que eu vou fazer a fotografia da modelo, que tipo de modelo. Se eu estou colocando coleção especiaria, gente, cabe uma modelo loira de olho azul ali naquele painel semântico? Não, eu estou falando de etnia. Então, eu tenho que ter uma coerência, não é só porque a modelo é bonita, ela tem que estar adequada ao que a coleção se propõe. E aí, juntando todos esses elementos, que eu consigo chegar numa coleção consistente, assertiva, dentro do meu budget de investimento, das minhas possibilidades produtivas. E aí, sim, eu tenho um ciclo completo do processo e tenho uma assertividade muito maior da minha coleção. Não sei se eu falei muito rápido aqui, né, para tentar passar para vocês todos esses desafios nesse tempo, né? Mas fica aqui a minha proposta desse desenvolvimento de coleção.
Deixo aqui para vocês todos os meus contatos, para vocês terem alguma dúvida, se vocês quiserem entrar em contato para esclarecer alguma coisa, eu estou extremamente aí à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Não, foi ótimo. E acho que dá para a gente pensar em algumas coisas assim que a gente sabe que são alguns vícios, né, que acabam acontecendo. Eu acho que um dos piores é achar que planejamento é perda de tempo. Exato. Então, a gente pensar sobre como o planejamento ajuda a gente a amarrar tudo. E se lá no varejo a pessoa tem um bom argumento de vendas, é muitas vezes porque todo esse caminho foi percorrido, né, de uma maneira coerente, de uma maneira estratégica e de uma maneira que vai, de certa maneira, dar subsídio para todo mundo que está trabalhando ali. Todo mundo está sabendo sobre o que está se falando, sobre o que é o tema, como a gente vai trabalhar esse tema, como ele se relaciona com o consumidor. Queria que você falasse um pouquinho sobre como a gente entender as nossas segmentações, né, para justamente, sabe, quando a gente fala de marca, né, o outro lado da moeda é a segmentação que a gente está atendendo, como que isso ajuda também os clientes finais, a gente identificar os clientes finais, a gente conseguir um diálogo com eles que seja mais coerente. Você acha que isso é uma coisa importante para a gente pensar todo esse trajeto? Eu acho fundamental. Quando a gente fala em marca, a gente está falando em público-alvo, a gente está falando em perfil do consumidor, né? Então, a gente subentende quando a gente tem um posicionamento de marca, que a gente já sabe para quem a gente está direcionando. E entendendo também que, às vezes, a gente tem várias coleções dentro de um lançamento que trabalham com posicionamentos diferentes do perfil de consumo. Então, mesmo estando sob o guarda-chuva, vamos dizer, da coleção especiarias, eu tenho que entender que dentro dessas especiarias, quem é que eu estou falando? Porque uma é a proposta temática, mas eu tenho a proposta de uso, eu tenho a proposta de ruptura, eu tenho a proposta de novas, talvez de dar uma ferramenta para que esse nosso cliente esteja conquistando um novo cliente dentro do ponto de venda dele. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Aí entra muito nas porcentagens dos equilíbrios, né? Dos conjuntos, da composição das peças, que precisam ser escolhidas com muito critério para que você tenha algum conjunto um pouco mais tradicional, um pouco mais ousado, dentro, né, da média no posicionamento da sua marca, mas que você possa arriscar interagir com um público que talvez você não tenha interagido ainda antes, mas que pode ser uma. Sim, sem dúvida, até porque a gente também não atende um público só, né? Já foi essa época de um público-alvo, né? Exato. A gente hoje tem uma super segmentação a ser atendida, e isso é um desafio. E também as pessoas mudam, né? A própria segmentação pode envelhecer, pode nascer uma segmentação nova, que você tem toda a condição de atender de vez em quando, né? Por que não arriscar e formar novos clientes, né? Eu vejo muito isso até quando a gente pega as grandes redes, por exemplo, que elas acabam tendo lojas espalhadas em regiões diferentes, quer dizer, é a mesma rede, ela tem o mesmo pilar de marca, mas ela está atuando em territórios diferentes, né? Ela acabou se expandindo, ela nasceu numa região, mas ela se expandiu para outras áreas que possuem perfil de consumo diferente. Só Sim. O fato de ser uma cidade de praia, uma cidade que não tem praia, já muda completamente esse consumo, né? Então, isso é uma questão muito, muito importante. Com certeza. Outra coisa que eu ia te perguntar, que eu acho que vou te perguntar porque eu acho bem interessante da gente falar, é que a organização em pirâmide, né, quando a gente vai fazer a coleção, ela é bastante estratégica, super consolidada, né? E a gente percebe que mesmo assim tem gente que insiste em ficar só no 60%, né? Tem medo do risco, né? E na verdade não é risco, né? Na verdade é estratégico para a gente conquistar novos clientes, para a gente ganhar espaço na mídia, né? Então, comenta um pouco sobre esse medo de fazer o 40% que está ali em cima, né? O quanto é importante, né? É impressionante isso, Patrícia, como as pessoas têm... E o que eu vejo muito nesses anos todos é assim, marcas que realmente só fazem os 60 e algumas marcas que só fazem os 10 e os 30. Né? Então, assim, parecem que são coisas de mundos separados. Eu digo que não
tem, é fundamental. Eu digo que não está correto nenhum dos dois. Quem faz só os 60 e quem faz só os 10 e os 30, porque o desequilíbrio é brutal, porque uma marca, a margem de aceitação de um novo produto é sempre maior do que um produto já consolidado. Então, é óbvio que é muito mais fácil você vender um produto conhecido para o seu cliente do que você vender uma inovação. Né? Isso é uma coisa quase que óbvia, né? O novo assusta em todos os aspectos. Então, só que você fica esperando aquilo ser maturado e ser digerido pelo uso para você ter na sua loja para vender. Então, você nunca vai ser uma pessoa de inovação ou que vai trazer um novo posicionamento. Você vai estar seguindo a tendência, você vai ser um seguidor de tendência. Então, você vai ser visto nesse lugar. Então, você ter um equilíbrio entre os 10 e os 30 é o que vai te posicionar enquanto marca, que vai fazer as pessoas... Sim. Eu digo que tem uma palavra mágica. A única forma de aumentar markup em produto é você ter posicionamento de marca. Enquanto as pessoas não te olham como uma marca, ela vai pagar o custo da matéria-prima e ponto. Matéria-prima mais mão de obra e ponto. Então, só na hora que você tem uma percepção de marca que você vai conseguir ter um valor percebido, que é a construção do branding, literalmente, em cima do produto, para você poder ter esse... E só os 10 e os 30 que te levam para esse posicionamento. Com certeza. O 60 paga conta, é importante, né? Mas a gente precisa pensar no futuro da marca, né? Esses 40% que ficam ali no biquinho, né? Eles te levam para o futuro da marca, né? Se você fica muito no 60, você corre o risco de matar a sua marca, matar a sua empresa, né? Menos que marca ainda, né? Pensando só no CNPJ, só, né? Você corre esse risco, né? Então é bastante problemático. E o que eu achei muito bacana também, eu acho que as pessoas têm bastante curiosidade, todo mundo acha muito bonito fazer painel semântico, mas pouca gente faz direito, né? Então, mas é real, assim, eu dei aula há muitos anos também em faculdade de moda e às vezes eu ficava meio em design, né, que dei aula no IED durante muito tempo, e uma das coisas que eu sempre ficava pensando, eu assim, gente, não é só juntar a figurinha, né? Tem que fazer sentido, tem que dar um norte para uma série de coisas, é uma coisa estratégica, ou seja, você vai investir, você não pode comprar citrino simplesmente, né? Você tem que saber por que você está comprando citrino e por que você está apostando nisso, né? Então é um mix, né, de conhecer o seu segmento, os seus segmentos, que é o mais correto, né, no plural, né? Os seus segmentos, conhecer as informações de tendência que estão batendo e sensibilizando ali o seu cliente, né? E como que isso se junta na linguagem da sua marca, né? Esse que é o pulo do gato, né? Mas que não é tão fácil de fazer, porque a gente precisa costurar tudo isso, né? Com um repertório de marca mesmo, né? Que você precisa ir formando, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse universo como que o painel semântico é visto quase como uma coisa meio infantil e, no entanto, ele é extremamente estratégico, né? Então, para quem, por exemplo, fica olhando desconfiado para design ainda, né? Que tem, né? Então, que pensa muito na cópia, né? A cópia tem seu espaço, mas é a gente pensar em como que a gente vai, né, tornando isso linguagem da própria marca, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse posicionamento, assim, né? O processo criativo, como ele também é estratégico, ele não é só uma loucura da cabeça do designer, ele é algo que está trazendo um diferencial, né? Não, é pura verdade que você está falando, Patrícia. Eu digo assim, que o painel semântico, ele é tão sério, né? Eu falo, ele é tão fundamental. Eu digo que ele é a origem, se a gente parar para pensar, que o painel semântico é a única forma de você se tornar genuíno, né? É a única, dentro de um desenvolvimento de coleção, ele é o único momento onde você pode conduzir o lançamento da sua nova coleção, principalmente dos 10 e dos 30, que é onde ela está atrelada principalmente ao painel semântico, dela ser alguma coisa realmente genuína, original e longe da cópia. Porque todas as vezes que a gente faz uma releitura, tanto que eu falo, se você está fazendo um painel semântico de uma marca de joia, não coloque nenhuma imagem de joia,
só se você tiver uma relevância na forma do uso, uma inovação na forma do uso. De resto, não use, para você não ter nenhum tipo de contaminação no seu processo criativo. Então, o painel semântico, como você está colocando a lente da sua marca para poder fazer essa pesquisa, as imagens que você vai trazer, porque eu digo que o painel semântico também tem uma função também muito importante, que é trazer a contemporaneidade para a marca. Ele é um momento onde você traz a marca para os assuntos e para as discussões atuais. Porque a gente cria repertórios novos. A gente está na época da pandemia, por exemplo, e a gente. Hoje, se eu falar para você sobre novo normal, se eu falar sobre até a palavra pandemia, se eu falar sobre quarentena. Quarentena, há 2 anos atrás, eram as mulheres que faziam um parto e tinham que ficar em quarentena. Hoje é uma outra interpretação. Então, eu falo, o painel semântico, ele traz a chance de você estar alinhado com o momento contemporâneo, com o vocabulário estético contemporâneo. Então, isso, se a marca tem um olhar vintage, ou então ela tem um olhar para o passado, ela é uma marca mais delicada, romântica, que tem um olhar de inspiração no passado, você corre o risco de fazer um painel que vai ficar muito sem inovação, muito perto de Muito alguma coisa que retrô, né? retrô. Então, o painel trazendo com alinhamento de uma pesquisa contemporânea, você traz a marca para os tempos de hoje, sem perder essa identidade dela. E fora Sim. que você, como é um olhar único e muito pessoal da marca, não tem como duas pessoas fazerem 2 painéis iguais, né? Então, Sim. a forma de você ter alguma coisa original, de referência, eu posso dar os mesmos acessos de pesquisa para as mesmas pessoas, dar o mesmo, descrever a mesma marca, que elas vão trazer imagens completamente diferentes. Aí Com que a gente tem certeza. a analogia, por exemplo, que eu falo dos diretores criativos. Por que você pode ter uma marca e ter vários diretores criativos? Porque ele vai pegar o olhar da marca, mas ele vai trazer uma interpretação dele para essa marca, né? Então, que é um movimento muito comum hoje. Então, Sim. você, não necessariamente porque você é o dono da marca, você precisa ser necessariamente o criador das peças, né? Uma coisa não está imposta à Atrelada. outra, ela é possível à outra, o que é um pouco diferente, né? Então, eu digo, painel semântico, para mim, eu digo, é sensacional. Eu sou uma fã total do painel semântico. Acho que nada que as pessoas levarem a sério isso, a gente vai ter possibilidades maravilhosas aí no desenvolvimento das coleções. Sim, sem dúvida. E aí porque você explora e estoura linguagens, né, de uma maneira bem mais criativa mesmo, né, propondo possibilidades diferentes, né, olhando, né. E dentro desse universo, e aí, assim, por conta de quando a gente pensa em design, eu acho que é inevitável, a pesquisa de materiais também é um elemento importante hoje em dia, né? A gente não ficar preso só nos materiais tradicionais ou em processos tradicionais, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, qual é o papel da pesquisa de materiais, né? Às vezes a gente fala as coisas mais tradicionais, né? Então, a gente está falando de joalheria, aí é falar de, né, diamantes, é falar de, né, turmalina, citrinos, né? Mas como que a gente pode pensar, inclusive, no caso do Brasil, que a gente tem uma riqueza imensa, né, de uma quantidade imensa, não só de cores, mas de qualidades mesmo, que podem atender diversos tipos de públicos diferentes, né? A gente fala em verde, por exemplo, né, no Brasil, a gente vai, Nossa, né, loucura! e tem muitos que ninguém nem conhece, né? E aí eu acho que é legal a gente pensar numa uma joalheria brasileira que pode explorar esses materiais como materiais de diferencial, de que tragam, né, um diferencial, né? Então, não precisa esperar grandes marcas fazer isso. A sua pequena marca pode ser justamente a que impulsiona e traz esse tipo de inovação. Você não acha? Não dá para a gente pensar num, né, um caminho alternativo, né? A gente nesse momento, ainda por cima, né, que a gente precisa fazer joias diferentes, com custo mais baixo, né? Então, por que não explorar todo esse universo que a gente tem, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a pesquisa de materiais nesse mundo de joalheria, onde que ela entra no processo criativo?
Então, para mim, eu defino a seleção dos materiais como o tempero da coleção. Que você é nesse momento que você vai poder escolher se você quer ter um prato básico ou ter realmente um tempero surpreendente, né? Aí cabe a você essa interpretação. Eu falo, você pode fazer o arroz mais sonso do mundo, né? Aquela coisa bem sem tempero e que vai ter mercado para esse arroz. Mas se você quiser realmente fazer alguma coisa, na hora da seleção dos materiais é a hora onde você pode ser inusitado, que você pode surpreender, que você pode trazer uma composição que ninguém concebeu antes. Você pode surpreender o seu cliente com alguma coisa. Daí definir isso. Eu posso pôr muito tempero nos 10% e tirar um pouco de tempero nos 30%, né? Dilui, Então, né, na pirâmide, né? exatamente, mas é a hora que você que tem que sair fora da caixinha. É É, exatamente nesse momento que o design, que eu digo que nem o designer, porque nesse momento às vezes nem entrou o designer ainda, né? A gente às vezes já é, está selecionando isso para entregar sim, para que ele execute a criação. Mas é a hora que você pode trazer a surpresa, que você pode trazer o inusitado. Então, é, a definição é essa, como que você quer ser percebido? Como alguém que tem um tempero marcante ou aquele tempero que a gente já conhece de algum lugar ou já sentiu algo parecido em algum outro momento. Então, ah, com certeza. é uma decisão que eu falo que ela poderia ser muito mais explorada pelas empresas, e ela poderia ser muito mais Sim. surpreendente. Aliás, como eu estou querendo mais tempero ultimamente. Nossa, com certeza. Eu acho que agora é um momento, né? Quando a gente fala de momentos de crise, são os momentos de oportunidade também, né? Então, são os momentos que falam assim, bem, por que não usar a amazonita? Por que não usar aquilo que é considerado, às vezes, lixo, que é considerado, né, que a gente não vai usar. Eu lembro, eu acho que tem, né, o exemplo do rutilado, né? O cristal rutilado, que durante tanto tempo foi desprezado e agora você tem uma disputa tapa para você ter, né, esse material. E foi um material de pesquisa de materiais, um material que era desprezado, um material que era mais barato. No entanto, ele tem um impacto visual muito incrível, é diferente. No Brasil tem uma variedade imensa, cutilado com um monte de coisa diferente, com um monte de material diferente, um monte de minérios diferentes. Então, acho que é um bom exemplo para a gente pensar. E é uma coisa que aconteceu no Brasil, né? Do Brasil para o mundo, né? Então, O acho que vale a pena, né? ressignificar, né? O ressignificar que a gente está falando tanto, que virou Exato. tão forte nesse momento, e a gente tem que pegar também um pouco do que está acontecendo no entorno. Por isso que eu digo que é importante esse contemporâneo estar por volta. Porque se eu pegar, por exemplo, a esmeralda, a gente tem uma parte da esmeralda que é o refúgio, que é jogada no lixo, que é de uma beleza absurda, né? Só que E que dá daí para fazer coisas leves, né? Joias leves que no Brasil são ótimas, né? exatamente, é trazer é juntar, daí é decidir se você quer ir para esse tempero ou não, né? Mas Uhum. olha como o momento hoje, ele está fortalecendo você trazer esses questionamentos. Puxa, está sendo jogado fora, isso está sendo jogado fora, É, por que não usar de uma outra forma e ressignificar? Se ele tiver compatível com o seu tema, compatível com com o seu posicionamento de marca, por que não? Né? Eu acho que a gente está querendo isso, o mercado está pedindo essa inovação e a gente talvez não esteja entregando ainda, né? é o momento, né? Márcia, foi uma delícia conversar com você. Acho que a gente ficaria horas aqui ainda conversando Tranquilamente, Patrícia! facilmente, né? As duas apaixonadas pelo campo da joalheria, então não tem como. Mas, infelizmente, a gente vai ter que dar um encerramento aqui. Muito obrigada, foi ótimo. Eu Espero que que você agradeço. tenha inspirado, né, vários dos nossos participantes aqui hoje na Tecnogold, nessa palestra. Muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia, muito obrigada, viu? Um beijo para todos, fico aí à disposição para qualquer coisa que vocês precisem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.